Até quando vai dormir, em vez de falar eu te amo, ele fala, Bolsonaro, né? Não vai dar certo o casamento. Não vai. Se ele comprar o meu perfume, pode ser que melhore um pouquinho o relacionamento. Né? Veio uma ideia em meu coração, que eu acredito que seja divina, de nós fazermos uma sessão solene aqui, mas somente com homens. Submissão ao marido. Daqui do Fala, seus mal diagramados! Indiscutivelmente, a pauta mais popular da política nacional na semana foi a discussão entre Glauber Braga e um arrombado do MBL. A treta terminou com o deputado federal do PSOL dando uns empurrões e umas bicudas de leve no meio do rabo do magrelo. Isso gerou diversas discussões sobre quem estava certo e se é adequado ou não tratar um adversário desta maneira. Particularmente, acho errado, pois a força empregada ficou aquém do recomendado. Mas o certo mesmo é usar sempre a seguinte tática: ignorar esse grupo totalmente nas redes sociais e quando eles vierem buscar o contato nas abordagens em que enfiam microfones no meio da fuça, manter o mesmo comportamento, muito embora a vontade de reagir de forma menos cordial seja tentadora. Apesar de não condenar o deputado, devo reconhecer que Glauber, infelizmente, deu o que eles queriam e provavelmente ajudará esse cabaço a ganhar muitos votos numa disputa à vereança neste ano. E se a gente tinha algo a dizer sobre o assunto, é isso. Nem imagens mostraremos, pois cansamos completamente dessas pegadinhas do Ivo Holanda, mas sem a graça do magrelo de terceira idade mais destemido do Brasil. Porque afinal, outros assuntos mereciam mais atenção nesta semana do que essa pataquada, como o Merval Pereira, mais uma vez, passando pano para a Lava Jato ao discordar que a tentativa de desviar 2,5 bilhões de reais para criar um instituto foi um erro, mas crime não. Erro é quando eu escrevo fascismo sem SC de Santa Catarina. Isso é um crime e não é um crime irrelevante. E nesta semana tivemos ainda Gilmar Mendes dar aula de como ofender inimigos com elegância. Influencers topam propaganda fraudulenta sobre auxílio maternidade. E até Ike Batista não suporta mais o papinho libercorno contra o Estado. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! O Brasil é um país complexo, cheio dos mistérios. O mais inacreditável e indecifrável é como Merval Pereira foi parar na presidência da Academia Brasileira de Letras, com uma fala trôpega, que pega no tranco, de forma menos eficiente que um Fiat Elba 89 a álcool em dia de frio. Esse para-jornalista aparece ao vivo sempre com um argumento bizonho que não convence sequer os colegas de bancada. Por isso, se tornam tão patéticas as tentativas de defesa dele, que ele promove insistentemente na Globo News, que deixa todo mundo envergonhado. Com a decisão do CNJ de afastar juízes ligados à força-tarefa, Merval novamente travou o Nintendo ao apontar que Moro, Deltan e seus comparsas não teriam cometido crime ao tentar desviar 2,5 bilhões do acordo da Petrobras com os Estados Unidos para criar uma instituição de combate à corrupção, que todo mundo sabe que serviria apenas como plataforma para promover carreiras políticas de membros do Judiciário e MP do Paraná. Para ele, o que o grupo cometeu foi apenas um erro com boas intenções. Erro com boas intenções. Erro com boas intenções eu cometo quando assumo a churrasqueira no encontro de amigos e deixo queimar uma peça de picanha ao me distrair enquanto defendo Abel Ferreira na resenha. O que a Lava Jato cometeu é crime com C maiúsculo. Apesar das viúvas da operação ainda estarem por aí, e são muitos, hein? Considerando o Batoré um grande enxadrista até hoje, temos gente que não suporta o fato desse capial ter chegado tão longe. Como ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que mais uma vez usou de sua habitual elegância na arte de ofender para dizer que Moro é desocupado e tem lacunas de informação e formação. O que nós diríamos de outra maneira, simplesmente chamando o senador de vagabundo e burro. Eu tenho a impressão de que não era como o ministro Gilmar Mendes acusa e outros acusam de roubo. Eu acho que era uma ideia megalômana, como você falou, de ficar livre para fazer as coisas da maneira como eles achavam que tinha que fazer. Entendeu? Mas é um erro evidente que foi impedido e não sei se merece punição por terem tido a ideia, né,
Não sei, isso tecnicamente eu não sei, mas que foi um erro brutal, foi. É como, por exemplo, se tivesse um roubo ao Banco do Brasil, o delegado fosse lá e recuperasse o dinheiro todo. E não devolvesse o dinheiro. Fosse assim, agora vai ter uma fundação da minha delegacia e eu vou usar esse dinheiro na minha fundação, na minha delegacia e eu sou muito legal. Vou fazer um plano de prevenção da criminalidade para as crianças nunca mais serem ladrões de banco. É bonito, é lindo, mas é inconstitucional. É disso que se trata. E o Senado é um bom lugar, né? Já se disse que no Senado é melhor até do que o céu, né? Acho que era o Dinato Maris que dizia, porque não precisa morrer para estar lá, né? E eu disse, e a biblioteca é famosíssima, excelente. E você revela algumas lacunas de informação. Então aproveite a chance que você está tendo no Senado. E obviamente que ele não está lá muito ocupado, não está. Então, mergulhe-se na biblioteca. Admito que invejo a vida do Bolsonaro. Imagina ser admirado por inúmeros otários que depositam 7 milhões de reais no Pix para você, receber aposentadoria do exército e de político, ganhar um salário do PL e ainda fazer vários nadas desde os 20 anos de idade. Tá certo que tem o ônus, como possuir aquela arcada dentária que parece pedra de aquário, barriga de alienígena do MIB e ser corno em todos os casamentos, perdendo a mulher até para um homossexual. Mas a maioria do povo tem vidas até piores e nem reclama. Fora isso, Jair também é uma espécie de Maurício Kubrusli fascista e promove um remake do quadro Me Leva Brasil, visitando inúmeras localidades do nosso país para contar piadas de tiozão e tirar foto experimentando pratos locais, pois é preciso manter a pose de humildeira. O destino da semana foi a Paraíba. Por lá, o ex-mandatário mostrou seus dotes no stand-up ao cometer piadas sobre o casamento entre Lula e Janja, que na opinião do desqualificado não dará certo porque o Nine só pensa no mito. Se eu morrer hoje, o atual mandatário não sabe o que fazer, que só sabe falar meu nome todo dia. Até quando vai dormir, em vez de falar eu te amo, ele fala Bolsonaro. Não vai dar certo o casamento. Não vai. Se ele comprar o meu perfume, pode ser que melhore um pouquinho o relacionamento. Ser corno ou não ser. Olha, sobre casamento não dar certo porque um dos envolvidos só tem olhos para outra pessoa, esse senhor pode mesmo falar com autoridade. É basicamente a história da vida íntima do Jair. E no fim, ainda tentou uma piadinha eugenista sobre jovens atuais serem cheios de problemas, ignorando totalmente que isso jamais poderia ser considerado uma situação nova, haja visto que ele mesmo e os filhos, em especial o Carluxo, não seriam exemplos para ratificar tal declaração. Mas quem se destacou com a visita foi Paulo Chardong, técnico do Souza, que acaba de conquistar o título paraibano. O treinador fez questão de lembrar que Jair detonou a economia do país. O mais interessante nessa fala nem foram as críticas ao ex-presidente, mas aquelas endereçadas aos 10% dos pobres que se acham ricos. Eita povinho cafona e iludido. Hoje nosso país melhorou 100% para 80% da população. O outro que governava para 10% e mais 10% pobre, que acha que é rico. Então hoje eu encerro aqui com vocês, agradecendo toda a imprensa, aproveitar que agradecendo toda a imprensa e deixando bem claro, ainda bem que o cara que está aqui não botou a camisa do Souza. Ainda bem! Ó! 2024 é uma desgraça. Foi o ano em que eu tive o desprazer de concordar com uma opinião do Monark sobre o genocídio promovido por Israel na faixa de Gaza. E agora piorou. Terei que assinar embaixo de uma opinião política emitida por Ike Batista. Isso mesmo, o ex-bilionário. Mesmo com o empresário enfiando no meio dos termos em inglês como be careful. Eu falo também um pouco assim. Ao ser entrevistado pelo programa Canal Livre, o Peruquinha foi questionado sobre a visão do governo petista em investir no Estado brasileiro. E eis que Ike fez uma defesa apaixonada do tema. E lembrou muito bem que não há nenhum progresso ou saída sem ser assim. Sobrou lapada até para o Elon Musk. Ellen Mosca. Afinal, a Starlink só é viável por conta das décadas de pesquisa realizada pela NASA e que absolutamente nenhum empresário teria cacife para bancar. O mesmo vale para a internet desenvolvida pelo exército americano, a Embraer e a Embrapa, que realiza pesquisas que um Instituto Mises ou alguma think tank libercorno apocalíptico jamais conseguiria realizar. E, momentaneamente, tô com um camarada Ike. Ah, mas ele só diz isso por ter interesse em investimento do Estado.
Calado, militante insuportável. Permita-se o prazer de ver o bilionário brasileiro não ser hipócrita e dissimulado uma única vez na história. Tô certo ou tô errado? A minha visão, todo mundo acha que os Estados Unidos é uma economia liberal e o setor privado faz tudo. Ah, é? Elon Musk, não fosse a NASA, que é essencialmente 100% dinheiro do Estado, o Elon Musk não ia contratar 10 mil PhDs engenheiros para fazer a SpaceX. Tá certo? Aí você pega as outras empresas, nas áreas de pesquisa, o exército americano fez a internet. Be careful. A Embraer só existe por causa do ITA. A Embrapa, que a gente acabou de falar. Pega os institutos que fazem a pesquisa que o privado não faz. Quem dera a declaração de Eike Batista gerasse uma tendência no país que forçasse os bilionários brasileiros a assumir que sim, o jogo deles basicamente é exigir capitalismo tardio e selvagem para o entregador fudido em cima de uma CG, enquanto o andar de cima goza das vantagens dos empréstimos governamentais com taxas amigáveis, subsídios, perdão de dívidas e uso de pesquisas públicas em benefício próprio. Infelizmente, a regra é outra. Um hipócrita como Luciano Huck, que utiliza todas essas vantagens e publicamente financia entidades que formam políticos que, depois de eleitos, defendem o interesse do capital privado no Congresso, é mais comum. Por isso ele falha miseravelmente quando grava vídeo tosco em que se vende como um orgulhoso isentão que não toma lado na polarização política. Com um roteiro centrado em comparações pueris com o futebol, o apresentador insinua ser como o Messi, que chuta com a direita e a esquerda. Além de não entender de política, não manja nada de futebol, porque ele seria um Messi às avessas. O argentino chuta predominantemente de esquerda. Já o Luciano Huck atua na política predominantemente pela direita e das vezes que arrisca uma trivela de esquerda é apenas para soltar platitudes como devemos respeitar as minorias, gay também é gente, baiano falou gente e come vatapá. O satisfatório de um vídeo covarde assim é que Luciano tem o dom de desagradar todo mundo. Bolsonaristas vão acusá-lo de ser comunista e a esquerda resgatará as fotinhos do Lu colado no Aécio e o clássico vídeo em que diz que no PT não votou e nunca votará, mas que Bolsonaro tinha uma chance de ouro para ressignificar a política. É isso que dá um cidadão cujo ápice da carreira foi lançar Feiticeira e Tiazinha achar que pode ser analista da política nacional. Ambidestro. Tem gente que escreve com as duas mãos ou chuta com os dois pés. O Messi, o melhor jogador do mundo. Quando a gente se fecha numa caixinha de direita ou de esquerda, a gente se fecha também, dá muita ideia boa. E vem de um lado ou do outro. Tô muito ruim de jogar futebol, mas eu sou ambidestro na vida, porque eu tô aberto a substituir a minha ideia pra sua, se a sua for melhor. Por exemplo, eu acredito que é possível lutar pela igualdade entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que eu acredito no poder do empreendedorismo. Que é possível acreditar que todo mundo tem o direito de amar quem quiser, independente de gênero. Ao mesmo tempo, dá pra acreditar também no mercado aberto, na privatização e na eficiência de estatais. Cara, dá uma olhadinha nos comentários desse vídeo. Vai ter gente das duas caixinhas me criticando. Uns falando que eu sou comunista, outro que eu sou capitalista. Mas tá tudo bem, não me incomoda incomodar. Muita gente se indignou com a reação de Glauber Braga contra um raquítico do MBL. Mas eu nunca vejo esse mesmo tipo de reação quando verdadeiros absurdos ocorrem recorrentemente pelas casas legislativas do país. A cada dia que passa, mais se reforça a normalização de um Estado teocrático freestyle no país. Isso resulta até em cultos evangélicos organizados em espaços que a política deveria reinar. Aconteceu no Maranhão. A deputada estadual Mical Damasceno, do PSD, promoveu uma roda de oração na Assembleia Legislativa do Estado. Esse evento rolou na mesma semana que a parlamentar também afirmou que, no Dia das Mulheres, as sessões da casa deveriam ser frequentadas apenas por homens, enquanto as varoas ficariam com as famílias mostrando submissão aos esposos. Sim, sim. Muito interessante que, para protagonizar evento religioso claramente ancorado na apropriação cultural, já que só tinha gente de branco batendo tambor, Mical e as amiguinhas comparecem em peso, enquanto poderiam estar em casa, lavando as freadas das orbas dos seus maridos. Ser evangélico é epítome da fuleiragem. Só que, contra isso, ninguém vê uma Tabata Amaral levantar a voz e apontar o absurdo que é misturar política e religião nesse nível nefasto. Nós comemoramos o Dia da Família em 15 de maio. E aí,
veio uma ideia em meu coração, que eu acredito que seja divina, de nós fazermos uma sessão solene aqui, mas somente com homens, para mostrar à sociedade quem é o cabeça da família, é o homem. Então nós vamos encher esse plenário aqui no dia 15 de maio de macho. A mulher tem que entender que ela deve submissão ao marido. Dá quem doer, porque as feministas defendem que tem esse direito de igualdade, elas querem estar sempre numa guerra contra o homem. E a senhora, como católica praticante, a senhora sabe, quem é o cabeça da família é o homem, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Além desse sincretismo que explica melhor o Brasil que caipirinha e carnaval, a extrema-direita também é conhecida no parlamento por não propor nada de construtivo, não pautar debates interessantes e apenas promover o caos constantemente para gerar lacradas pro TikTok. É todo dia assim, o que me deixa apenas mais convicto que política institucional não é para mim, pois eu jamais teria estômago para lidar com uma gentalha dessa de forma republicana. Nesta semana, a escumalha bolsonarista elegeu um alvo inusitado para causar em cima: o discreto deputado federal mineiro Patrus Ananias, do PT. Deputados como Maurício Marcon, conhecido por fazer piada com a aparência de Marcel Van Hatten, e Éder Mauro, conhecido por usar uma peruca, questionaram por que o ex-ministro dos governos Lula e Dilma e ex-prefeito de BH possuía mais de um imóvel. Na visão dos parlamentares, isso seria hipocrisia por Patrus defender movimentos sociais, o que deveria obrigá-lo a ceder suas propriedades para quem luta por moradia. A tentativa de gerar conteúdo polêmico foi fraquíssima e só demonstra que, além de tudo, esses cidadãos fingem desconhecer a Constituição do próprio país para causar e gerar medo na população. Porque a regra na Constituição é clara: uma propriedade só será relativizada se ela não cumprir função social, podendo ser cedida para reforma agrária ou reforma urbana. Não é o caso dos imóveis do Patrus e nem do seu nobre patriotário proprietário de 2 APs sem varanda e com infiltração na cidade de Goianésia. Mas o nosso desejo do fundo do coração é realmente construirmos uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, onde todas as pessoas possam viver com dignidade. Nós vivemos aqui, colegas parlamentares, há alguns anos, um retrocesso lamentável, quando nós tivemos praticamente a extinção de boa parte das conquistas históricas trabalhistas. Nós vivemos aqui um momento muito ruim nesse sentido, um retrocesso em relação aos direitos trabalhistas. Nós lutamos contra isso. Tem deputado aqui da esquerda que deu uma consultada no Divulga Cândido de Contas que só ele tem 5 apartamentos e uma casa. Exatamente. Então é muito curioso essa relativização. Eu acho que em vez de ter 5 apartamentos, seria importante deixar as pessoas que não têm casa entrar. Ou parar de ser hipócrita e vir aqui fazer discurso. Obrigado, presidente. Eu acho que ele tem bem demais. Inclusive, sendo uma pessoa já de terceira idade, não precisa de todos esses bens. Ele deveria deixar o pessoal invadir esses bens todinho dele e ficar só no... O que eu tenho, que estou dizendo claramente aqui, vou mostrar publicamente, inclusive aqui minha declaração de renda. Eu tenho realmente, então, uma situação digna. Mas tem aqui também comigo 2 carteiras de trabalho que me acompanham desde os 19 anos, aprovado num concurso público em Belo Horizonte de... Não, concluindo, presidente, última frase. Última frase. Aprovado no concurso público de provas e títulos da Assembleia Legislativa, onde sou funcionário concursado, 2 vagas, passei em primeiro lugar. Esses são meus bens, essa é a minha história e nós vamos tornar pública aqui nessa comissão. Os parlamentares bolsonaristas podem ser dodóis, mas muito deles só fingem loucura para atender os anseios insanos de seus apoiadores. Já os apoiadores, via de regra, não batem muito bem mesmo e nem é preciso diagnóstico para notar isso. Com a atual treta entre Elon Musk e Xandão, saíram da jaula muitos desses sonhadores que confiam no poder de virar bilionário ainda nesta vida, apesar de já terem 50 anos e ainda morarem de favor no terreno da mãe. Fala, Matias! Fala, papai. Mas a gente tem casa própria? Eu moro de aluguel, vou fazer 50 anos. Não tá falando de mim, cara. Você me considera um fracassado? Claro que não. Mas está dando ouvidos para o Ike. O próximo será o Elon Musk? Se for, quero dar uma volta de foguete. Pô, Matias, não é assim que se faz. Mas tudo bem, vai. Eu te considero um vencedor. Também te considero vencedor, papai. Estava só brincando. Ah, você me considera também? Ah, então tá tudo certo. Bom, além das ignorantes opiniões que apoiam o sul-africano em detrimento da nossa soberania, ainda teve cidadão que tatuou o nome de Musk na testa e foi na porta do STF com uma toga com o logotipo no X nas costas. Assustador, pois parece um personagem que alguém criaria para tirar onda num jogo. Mas infelizmente é real e fruto direto dos rituais difusos que geram figuras cada vez mais complexas na extrema direita. Também surgiu um desertor do exército brasileiro que avisou que não estará ao lado do Brasil numa terceira guerra mundial caso o país não lute ao lado de Israel.
Bom, até onde eu pesquisei aqui, ninguém pediu a opinião dele a respeito desse tema, né? Só que me chamou a atenção o cara estar implorando para ser preso agora, sem nem existir probabilidade dessa guerra. Para além da história de bolsonarista tentar ser Marte ao ir para a cadeia, será que não chegou a hora de questionarmos se essa obsessão em ser preso não é fruto da pobreza e uma alternativa para fugir do aluguel, da conta de luz e dos gastos com o mercado por alguns anos? Fica aí o questionamento. Eu só quero dizer o seguinte, se acontecer a Terceira Guerra Mundial e o Brasil entrar e precisar dos reservistas, porque eu sou reservista, já tô falando agora, viu? Eu sou um desertor, tô do lado de Israel e dos Estados Unidos. Com esse vagabundo aí na presidência, com Irã e Hezbollah e Hamas, esses lixos, sou um desertor, tô do outro lado, já tô avisando logo aqui. Qualquer coisa, já me prendam, porque não servirei a esse lixo de governo que é o nosso atualmente. Sou um desertor, já tá avisado. Não sou do tipo que acha que todo famoso nas redes sociais precisa necessariamente entregar um conteúdo de altíssima qualidade e politizado. Às vezes, a gente só quer rir de alguma bobajada e há pessoas que fazem isso com maestria. O que me impede de seguir alguém, no entanto, é falta de caráter, de ética e de compromisso com os apoiadores. E isso é bastante comum. Ao atingir a fama, as oportunidades de fazer publicidade de tudo quanto é tranqueira aumenta. E até gente que já nem precisa mais de dinheiro para chegar tranquilamente até o fim da vida se submete a rasgar a própria dignidade em troca de alguns milhares de reais que mal vão pagar uma viagem de fim de semana desse povo. Aconteceu nessa semana com influenciadores que divulgaram o escritório atravessador que garantia acesso ao auxílio maternidade, que é gratuito e acessível em plataformas do governo, mas que nessa modalidade o escritório ainda mordia 30%. Alguns nomes entre as celebridades que fizeram a propaganda são esperados: VTube, MC Cornella e Dinho Alves, Paula Amorim, Gabi Pugliese e Maíra Cardi. Esses daí vivem praticamente de fazer os seguidores de otário, então tá tudo dentro do esperado. Agora, Tata Werneck e Cláudia Raia se submetendo a isso foi realmente surpreendente. A primeira por ter um alinhamento mais à esquerda e a segunda, apesar dos vacilos políticos como apoiar o Collor, não tá passando fome para aceitar qualquer trocado em troca de propaganda. Ah, Helder, mas elas são artistas, não sabiam que era antiético divulgar isso. Além do mais, esse tipo de serviço não é ilegal. Bacana, mas as duas, acredito eu, são alfabetizadas e nem tudo que é ilegal deixa de ser imoral ou antiético, já que a empresa ainda ficava com 1/3 do auxílio maternidade de quem a contratava. E eu garanto também que isso indigna bem menos nossos patriotas que uma bicudinha no cu de otário, né? Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, quer ajudar eu, Matias, aqui pagarmos o nosso aluguel do dia a dia e fazer com que o canal continue crescendo e a gente consiga pagar nossos editores, nossos colaboradores e todo mundo, se liga aqui no primeiro comentário que tem o Seja Membro. São 3.000 pessoas já membros aqui do canal e a gente quer crescer esse número, tanto no Apoia-se também, tem mais 1.000 ali, vamos crescer esse número, galera. Tem também a nossa conta corrente, nosso Pix e nossa conta PayPal para um depósito aí agora que você pode fazer agora. Agorinha, morreu agora, agorinha. Não, mas esse não vai morrer não é o tio Paulo, tá? A gente vai continuar vivo ainda. E você também se inscreve no nosso canal, manda aqui os seus comentários, dá seu like e nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Facebook, Twitter, X, né? E Instagram. Se você é um desses aí que finge estar morto, como o tio Paulo, e fica aí vagabundeando numa vida tão maravilhosa como essa, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.